Carlos Fernando mandou aqui, muito obrigado, mandou o superchat aqui de 20 euros e ele pergunta pro Felipe, existe partículas elementares chamadas neutrinos que viajam mais rápido que a luz? É uma boa pergunta. Ou ele está afirmando? Acho que ele está afirmando. Existe partículas elementares chamadas neutrinos que viajam mais rápido que a luz. Como que ele chama? Carlos Fernando. Carlos Fernando. Legal, Carlos. Ele deve morar na Europa, mandou em euro, muito obrigado. Legal. Ou em Portugal. Que fala português, mas não o português brasileiro. É verdade. Já é outra gramática, né? Pois é. Ele é machucado com essa cara. história. Mas, Carlos, então, existem sim, cara, os neutrinos, são partículas bem pequenas e tal, que são partículas elementares também, né? Mas que elas não viajam mais rápido do que a luz, não, cara. Assim, não me lembro de um experimento que fale disso, porque realmente, quando você estuda em detalhe a teoria da relatividade, você vê que qualquer corpo que tenha massa, ele tem que obrigatoriamente, ele não pode se mover na velocidade da luz. O único corpo que consegue se mover na velocidade da luz é se tiver massa zero. E a gente tem algumas partículas, tipo o fóton, tem uma outra partícula que é o tau, que a galera acha que também tem massa zero, mas o neutrino, não, por ter massa, por mais pequena que ela seja, a questão é que o neutrino ele é um objeto que tem uma massa muito, muito pequena, ridiculamente pequena. Então ele se move quase na velocidade da luz, mas não chega a ser exatamente na velocidade da luz, não. Mas essa é uma viagem interessante aqui, aproveitando para comentar, cara. Olha que louco. Qual que é a parada aqui? Você que curte muito a ideia maluca do tempo. Falando do espaço-tempo. É porque a gente pensa sempre, velho, que a gente tem uma experiência muito, muito fácil e cotidiana com o espaço. Você pode se mover para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mas não sei se você já reparou também, tem uma direção no espaço em que você não pode se mover tão livremente, que é para cima e para baixo, né? Porque existe a gravidade. Sai para frente, sai para trás, para um lado, para o outro, mas para cima e para baixo não é tão simples de se mover. Claro que hoje em dia pra gente parece simples, né, velho? Existe avião e tal, mas, cara, durante muito tempo, se mover para cima não era uma opção. Existia uma coisa que alterava o seu movimento naquela direção, que era a gravidade. É mais ou menos a mesma coisa com o tempo. Nessa teoria do Einstein, para ele existe um espaço-tempo de 4 dimensões. São 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. E do mesmo jeito que, por exemplo, a gravidade, ela dificulta o nosso movimento numa direção espacial, que é, por exemplo, para cima, eu vou começar a bater o braço e vou andar para cima aqui, voar. Não vai, existe a gravidade, ela altera o seu movimento naquela direção. A gravidade também afeta o seu movimento na direção temporal. Essa que é a parada. Então, o jeito mais interessante que tem, cara, de você viajar no tempo, é meio que isso, cara. É usando esse fato de que o tempo ele é uma outra dimensão e algumas coisas afetam a passagem dele. E aí, tipo assim, tem uma ideia na teoria da relatividade do Einstein, é o seguinte, existe uma velocidade nesse espaço quadridimensional, acompanha aqui, e todos os corpos se movem na mesma velocidade. No espaço-tempo, não no espaço. Todos os corpos se movem. Então, por exemplo, aqui, você fala, eu não tô com velocidade nenhuma, eu tô parado. Não, você tem uma velocidade. Claro. A sua velocidade está no tempo. Sim. Você está se movendo para o futuro. Mas se você não se move no espaço, você se move agora com toda a velocidade na direção do tempo. E a ideia do Einstein, cara, é uma das consequências da teoria dele, tal, isso aí chama quadrivelocidade, uma velocidade quadridimensional. Todos os corpos se movem exatamente com a mesma velocidade. Se você está parado agora no espaço, você não se move no espaço, você se move com toda essa velocidade na direção do tempo. Já a luz, cara, é o contrário. A luz, ela usa toda a velocidade dela para se mover no espaço. Lembra que a gente tinha falado que ela é o corpo que se move mais rápido? Então, para ela, o tempo não passa. Justamente porque se todo mundo se move na mesma velocidade, quando você usa toda a velocidade para se mover no espaço, você não tem velocidade nenhuma para se mover no tempo. A gente consegue provar também que quanto mais próximo você está da velocidade da luz, mais devagar o tempo passa. Então, o jeito de você fazer com que o tempo não passe é só para a luz mesmo, para o fóton, assim. A dilatação do tempo ela é infinita, assim. Para alguém que se mova na velocidade da luz, o tempo simplesmente não passa. Então, o que você está querendo dizer é que, hipoteticamente, o buraco negro, que ele tem a capacidade de sugar a luz, ou seja, a luz não consegue fugir por conta da própria velocidade, o tempo dentro do buraco negro seria zero. Porque é onde a luz para. Exatamente, não, o tempo seria, não zero, seria infinito, né? Elasticamente infinito, exatamente. Exatamente. Ele passou não 1 milhão de anos aqui pra gente, lá não passou nenhum Não passou segundo. nada, exatamente. Exatamente, você não pegou a tem ideia. passagem. É isso, então o jeito de se mover cada vez mais devagar no tempo é se movendo muito rápido no espaço.
É você pegar, cara, todo mundo tem que se mover na mesma velocidade. Quanto mais rápido você se move no espaço, mais devagar você se move no tempo. Agora, no caso, a gente tá... o tempo tá passando muito rápido. A gente tá parado e a gente tá avançando ao máximo no tempo. Mas, enfim, isso não faz diferença, tá? Só um comentário. Porque você pode pensar, cara, se eu sair correndo, então, o tempo vai passar mais devagar. Não, você tem que começar a se mover em pelo menos 10% da velocidade da luz. Então, são coisas muito rápidas, assim. Não são coisas que ninguém percebe no dia a dia. É por isso que ninguém tinha percebido isso e o Einstein foi desenvolver isso aí só no final do século passado, né? Então, mas aí... Viajamos legal aí, velho. Não, A gente já chegou assim, velho. O que esses caras estão falando, velho? Não, a gente tá dentro do tema. Dentro do nosso tema. Qual que é a grande questão, eu acho, né? É justamente a capacidade que nós temos de compreender o tempo dentro da nossa limitação biológica. Por que eu tô falando isso? Eu lembro que, bom, eu sou da área de cinema, de vídeo, de câmera, né? E aí, uma das coisas que viralizou imensamente na internet são esses footages captados em slow motion, né? Então você, por exemplo, você grava ali, você tem câmera que grava, sei lá, 4.000 frames dentro de um segundo. Então você consegue tornar aquele tempo que é um tiro, por exemplo, que é um piscar de olhos para nós, em 4 minutos de material. Que você vê muita coisa que a gente não percebe. Sim. Então, o mesmo tempo, ele está contido dentro de uma percepção nossa do que é a passagem de tempo, mas, ao mesmo tempo, ele existe dentro de uma situação não determinística de quanto tempo passou. Porque se eu tiver uma câmera que consegue registrar 1 milhão de frames por segundo, o tempo vai continuar existindo ali. 1 milhão de vezes dentro de um segundo, que para nós é apenas um segundo. São, sei lá, se a gente for quantificar dentro de uma metodologia da própria câmera, seriam 30 frames só. Então o tempo, a partir da possibilidade de observá-lo, ele pode ter uma fração infinita de tempo ou de acontecimentos ali dentro. Isso não faz sentido dentro da sua explicação com relação à velocidade da luz e também ao limite de luz que absorve o buraco negro? Deixa eu processar aqui. Foi uma pergunta. Você precisa fazer um curso de resumo. Você falou um negócio tão grande, cara, que a gente viajou até a Capadócia. Não, mas aqui, mas o ponto é o seguinte, é uma coisa diferente. Resume a tua pergunta em uma frase. Mas... Em uma frase? Eu vou resumir em uma frase, tá? Nós somos limitados em perceber a passagem de tempo. Sim. Isso não quer dizer que o tempo não passe de forma diferente, independente da nossa percepção. Logo, o que a gente percebe do tempo não necessariamente é o tempo que existe. Pode ser, não, concordo. Isso aí é porque é o seguinte, a percepção da passagem do tempo, ela é um negócio meio subjetivo, cara. Tipo assim, sei lá, um cara que tá num trabalho que ele é chato pra caramba, que ele odeia, ou um moleque que tá estudando matemática porque ele é obrigado, porque ele não entendeu que aquilo pode ser legal, que ele odeia. Pô, o tempo pode demorar muito pra passar. Às vezes 1 hora fazendo aquilo, velho, parece que passou 10 horas, cara. Pô, quem nunca passou por isso? Véio? Você fica olhando no relógio, não, velho, pra ir embora daquele serviço que você não quer, e, pô, velho, parece que passou 2 horas, passou 5 minutos. Então, isso é uma percepção da passagem do tempo. E ela é muito subjetiva, cara. Ela é bem subjetiva, bem particular, depende do contexto de vida de cada um. Aí entra um pouco da felicidade que você falou, cara. Você tá fazendo coisas que você gosta, tá sendo feliz, cara. Talvez o tempo não seja te castigando tanto, né? Não parece que ele passa tão devagar e tal, pelo contrário. Mas essa percepção da passagem do tempo, ela já foge do escopo da física. Porque a parada da física aqui é realmente uma parada quantitativa, igual até o guru perguntou. Não é uma percepção. É realmente, se a gente sincronizar o relógio e eu fizer a viagem e voltar, a gente vai ver que deu uma diferença. Então, tudo mudou. O meu organismo envelheceu mais ou menos de acordo com... Todo o tempo passou de um jeito diferente de acordo com esses relógios. Então é uma parada bem concreta, essa parada da teoria da relatividade. E ela não tem tanto a ver com a percepção da passagem do tempo. Entendeu a diferença? Não, sim, mas aí que tá. O que eu queria entender é o seguinte. Se o tempo passa e a gente só consegue perceber a partir da nossa própria biologia, qual é a métrica de passagem de tempo universal? Entendi. Esse que é o Isso ponto. é legal, hein, cara? Olha, por exemplo, o universo. Eles falam que o universo tem 13, 14 bilhões de anos. Pô, mas se o tempo é relativo, cara, se pra um buraco negro o tempo passa devagar, se aqui o tempo passa de jeito, se em Marte de outro... Que tempo é esse, velho? Se cada relógio marca um tempo diferente, velho, esse 13 bilhões é em relação a quê, né, cara? Ou então, assim, você falou uma coisa interessante, assim, o que define a passagem do tempo se você não tem
se você tirar essa percepção... Ou um observador. Se Se você você tira tirar um o- observador, é é, mais fácil até. Pode ser, cara. A gente tava conversando disso ali até um pouquinho Isso, antes. é. Tem um negócio interessante que é o seguinte, se liga aqui, Guru, eu falei com a Ale isso. Imagina que eu te mostro um vídeo, esquece que existe relógio, cara. Esquece que existe hora, segundo, tempo, esquece esses negócios todos. Eu te mostro um vídeo. O vídeo é, por exemplo, de um copo se quebrando em um tanto de caco de vidro. E aí eu te mostro ele em dois fluxos. Numa ordem, que é o copo se quebrando em cacos de vidro, e depois na outra ordem, que é os cacos de vidro se juntando e formando o copo. Você consegue dizer com clareza qual que é o sentido correto de passagem do tempo. Você consegue falar, não, peraí, foi um copo que se quebrou e virou cacos de vidro, não foi os cacos de vidro que se juntaram sim. no copo. Só que ao mesmo tempo você fala assim, eu poderia chegar pra você e falar, pô, Guru, mas quem te garante isso? E se bater um vento forte ali, velho, e que levantou aqueles cacos e por mera aleatoriedade, eles não se juntaram e formaram um copo. Construir. Você concorda que, cara, tem uma chance disso aí acontecer. Não parece ser muito provável. Raríssimo, mas vai. Não parece ser provável. Pode ser que bateu um vento certinho ali que levantou os cacos todos e formaram um copo. Só que aí, assim, você não apostaria dinheiro que se você tivesse que colocar a grana, você fala, velho, Nunca. põe 100 reais nisso aqui, qual que é a ordem certa? Você fala, não, velho, é a outra. Ou seja, o que tá rolando? Existe, mesmo sem a gente, então, ter nossa percepção de passagem do tempo, mesmo sem ter relógio, hora, segundo, mesmo sem ter nada, você consegue ver um material desse e falar, cara, o tempo passa nesse sentido. Em qual sentido? No sentido em que o copo se quebra e formam os cacos, e não no sentido em que os cacos se unem para formar o copo. Mas o outro sentido ele não é impossível, ele só é muito improvável, cara. Só que ele é tão improvável, mas tão improvável, que ele nunca acontece. E existe um nome que a gente dá pra isso, a gente chama de segunda lei da termodinâmica. Tem uma grandeza que chama entropia, que fala que as coisas elas sempre acontecem no sentido em que a desordem aumenta. Uhum. Pelo simples fato de que é mais provável, é muito mais provável um copo quebrar e virar uma bagunça do que a bagunça virar um copo. Então a gente fala que existe uma seta do tempo, existe alguma coisa que orienta o tempo passar, que empurra do passado para o futuro, e essa seta do tempo diz que o tempo passa no sentido em que a desordem aumenta. E meio que esses processos, a gente consegue perceber isso de um jeito talvez mais do nosso cotidiano. Sei lá, você pega um fone de ouvido, cara, que tá bonitinho, você dobra ele, coloca no bolso. Aí você anda ali e tal, você volta, ele tá todo bagunçado. Qual que você acha que é a probabilidade de você colocar o fone todo cheio de nó no bolso, fazer uma corrida, voltar e ele tá bonitinho? De novo, não é impossível, cara, mas, cara, é tão improvável que você provavelmente nunca vai observar isso. Então, de novo, existe um fluxo no qual as coisas acontecem, que é o quê? O da desordem. O fone organizado, ele se enrola e dá nó. O fone que dá nó, que tá com nó, não se desenrola e vira um fone organizado. Pelo simples motivo de que é pouco provável que isso aconteça. Tem um livro muito bom de um cara que chama Gamow, que era um grande cientista, que ele faz um cálculo que é o seguinte, ele fala assim, cara, a gente tá aqui numa sala e tal, e tem ar aqui e tal, não sei o quê, a gente não tá enxergando, mas tem partículas de oxigênio, nitrogênio e tal. Aí ele fala, cara, o que que impede de, por exemplo, todo o ar que está nessa sala, por mera aleatoriedade, porque as partículas estão se movendo de forma completamente aleatória de ar aqui. Por que elas não se concentram num único ponto ali embaixo dessa mesa e a gente não morre asfixiado? Olha que loucura, velho. Nada impede que isso aconteça. Só que ele pega e faz o cálculo, velho, pra ver a probabilidade disso acontecer. Porque é tipo o negócio do caco de vidro, cara. Você tem que dar sorte de que todas as partículas, por mera aleatoriedade, no mesmo momento se concentram num único ponto. Ele fala, cara, é mais provável você jogar um dado e acertar o mesmo número, sei lá, 10 mil vezes seguidas do que isso acontecer. Cara, vai jogar um dado 10 mil vezes e ver se você tira mesmo. Nunca, então, ou seja, é tão improvável que nunca acontece. Mas enfim, é isso. Existe então um sentido físico, eu falei demais aqui, mas concluindo então, que diz para onde as coisas acontecem, né? A ordenação temporal, para onde o tempo aponta. Ele aponta no sentido de aumentar a desordem, cara, de aumentar a entropia. Por isso que a gente vai ficando mais velho, é por isso que as coisas vão ficando desorganizadas. Tem um pouco a ver com aquela conversa inicial da morte térmica do universo, é um estado de entropia tão grande, desorganização tão grande, que nada é aproveitável, nenhuma energia é aproveitável, a gente fica sem energia e tal, e simplesmente acabou tudo, sabe?